A paz do Senhor, meu irmão. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Pegue a sua Bíblia para que a gente possa ler nesse momento. Abra ela no livro de 1 João, capítulo de número 3. Nós iremos ler do verso 7 até o verso 10. Vamos falar hoje a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao verso 10. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Você já ouviu alguém dizer para você assim: você tem os olhos do seu pai, você tem a boca da sua mãe. A minha esposa está grávida e ela foi fazer a ultrassonografia e ela já chegou em casa dizendo assim: Diego, a nossa filha tem a minha testa, o teu pé, as tuas bochechas. E eu fiquei pensando assim: menino, já deu para ver tudo isso? A menina nem nasceu ainda. Mas isso é natural, porque assim como a minha filha vai ter traço meu e da minha esposa, você também tem traços do teu pai e da tua mãe. Mas deixa eu te contar uma verdade espiritual. Assim como nós, seres humanos, carregamos o DNA dos nossos pais e traços genéticos também, espiritualmente, nós trazemos a genética, o DNA, seja de Deus, seja do diabo, porque as nossas ações revelam de quem somos filhos. E eu estou aqui para fazer uma pergunta para você. Você que assiste nesse momento, você é filho de Deus ou filho do diabo? É claro que você vai dizer: ah, pastor, eu sou filho de Deus, sem sombra de dúvida. Mas a pergunta é: será que você vive como filho de Deus? Será que as pessoas, quando olham para você, dizem assim: vai ali uma mulher e um homem de Deus? Será? Vamos para a Bíblia ver o que João vai dizer sobre esse assunto. João começa o texto que nós lemos dizendo o seguinte: ninguém vos engane. Se ele está nos alertando para que a gente não seja enganado, é porque existem pessoas que têm a aparência de filho de Deus, mas a verdade é que não são. E isso não é só para aqueles que não são crentes, isso é até mesmo para aqueles que estão na igreja e não têm atitude de filho de Deus, não têm a nova natureza. Então cuidado, não se deixe enganar. Muitas vezes a gente quer julgar pela aparência,
A gente quer julgar se a pessoa caiu ou está de pé. Nós somos tendenciosos a fazer julgamento, a dizer essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas a verdade é que a gente não conhece o interior das pessoas. É por isso que João nos alerta para ficar ligado, observando o fruto daqueles que se dizem ser filho de Deus. Ele continua dizendo assim: aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça. Veja a lógica de João. Ele diz assim: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é, se referindo a Deus. Veja a lógica de João. Eu pratico a justiça porque Deus é justo. Entende a lógica? É o mesmo que dizer assim: o pé de manga é a mangueira. A mangueira gera manga. E você vai dizer para mim: ah, mas isso é lógico. Correto. O pensamento de João é lógico. É um pensamento fácil de entender. Diego pratica a justiça porque Deus é justo. Logo, o DNA de Deus é o meu DNA. Mas ele se aprofunda, dizendo assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele está trazendo à tona a natureza, a paternidade. Porque veja, se eu sou filho de Deus, eu pratico a justiça. Se eu sou pecador vivendo no pecado, você não procede de Deus, mas procede do diabo, porque ele peca desde o princípio. Aqueles que são filhos de Deus praticam justiça. Aqueles que são filhos do diabo praticam o pecado. Isso é muito profundo, porque a pergunta que eu fiz no início, você é filho de Deus ou filho do diabo, vai ser respondida não pela tua boca, mas pelas tuas obras, pelas tuas ações, pela forma que você se comporta, pelo teu caráter. Porque apenas falar é fácil, mas a gente quer ver como você se comporta diante dos ímpios do seu trabalho, diante do credor, aquele que você comprou e você deve, diante da fidelidade para a tua esposa, para o teu marido. A verdade é que João está trazendo um pensamento simples de entender. Quem pratica a justiça é filho de Deus, mas quem vive no pecado procede do diabo. Pecado, você pode estar se perguntando, mas o que é pecado? Pecado é transgressão da lei, seja ao fazer aquilo que Deus proíbe, ou seja, deixar de fazer aquilo que Ele manda. Veja que coisa interessante. Pecado é transgredir a lei de Deus, mas o transgredir é abrangente, é fazer o que Deus proíbe, mas também deixar de fazer o que Ele quer que eu faça. É por isso que eu digo a você com toda a sinceridade, nós pecamos todos os dias. No abrir de olhos nós estamos pecando. Pecamos por pensamento, pecamos por obras, pecamos por palavras. É impossível para o ser humano não pecar. O que eu estou falando aqui não é que você deve ser perfeito no sentido de não e nem nunca pecar, mas eu estou dizendo que o Filho de Deus
ele não vive no pecado. Isso é, o Filho de Deus peca, mas ele não sente prazer no pecado. Ele se sente culpado após o pecado. Se você está assistindo nesse momento essa pregação, e você está afundado no pecado, você sente prazer no pecado, eu estou aqui para convidar você para o arrependimento, para que você, em nome de Jesus, venha para o Senhor, para que Deus possa perdoar os teus pecados, te dar um banho de sangue, o sangue do Cordeiro, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você é crente e sente prazer no pecado, tem alguma aliança com algum pecado, tem algum pecado de estimação, eu te convido neste momento ao arrependimento, porque o Senhor não te criou para ser filho do diabo, porque todo aquele que vive no pecado, que sente prazer no pecado, ele não é filho de Deus. Talvez você esteja assistindo e seja crente, e o Senhor fala contigo nesse momento: arrependa-se enquanto é tempo. A gente vê tudo o que está acontecendo no mundo, e só temos uma palavra para dizer para você: a volta de Jesus está próxima. Arrependa-se enquanto é tempo. O reino de Deus é chegado entre os homens, porque o Senhor está voltando, e Ele vem buscar os seus filhos, e só é filho de Deus aqueles que não sentem prazer no pecado, aqueles que se sentem culpados após pecar. Pecado não é uma escolha, pecado é uma consequência, é um vacilo no meio do caminho. O crente verdadeiro, ele não programa o pecado, ele não permanece no pecado, porque dentro dele habita o Espírito Santo, que traz a ele o arrependimento. Meu filho, teu lugar não é aí. Minha filha, sai daí depressa. Muda esse discurso, para com esse tipo de atitude. E o crente sincero, ele ouve a voz do Espírito Santo, ele dá meia volta e vai para o outro lado, porque arrependimento é mudança de mente, arrependimento é você virar, dar as costas para o pecado e ir em direção a Deus. Caia de joelho hoje, aproveite este momento enquanto nós pregamos aqui e reconheça que você está distante de Deus, reconheça o seu pecado, se arrependa, porque João Batista já pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho, creia naquilo que eu estou te dizendo, porque é a palavra de Deus. Todo que pratica justiça é filho de Deus, mas aquele que vive no pecado procede do diabo. Jesus se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. Jesus nos soltou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, das algemas do pecado, glória a Deus. Jesus nos libertou da prisão do pecado, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pecado já não tem poder sobre a minha vida. O pecado não tem poder sobre os filhos de Deus. Como assim, pastor? Hoje, eu peco se eu quiser. Pare com essa conversa de dizer assim: mas a carne é fraca. Ah, mas a carne é fraca. E pecado é vitamina? Tu acha que tu pecando vai se fortalecer? Você acha que você continuando no pecado vai ter força para sair do pecado? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer: um abismo chama outro abismo. Quem anda no pecado gera morte, quem anda no Espírito gera vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio a esse mundo para nos libertar
da prisão do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Quando você tem um encontro com Jesus, você passa a ser livre, e essa liberdade é a liberdade para se aproximar de Deus, porque outrora, quem era você no passado, antes de Jesus? Quem era você antes de Jesus te salvar? Paulo vai dizer, porque no passado, nós andávamos em trevas. O nosso passado é feio. A nossa história antes de Jesus não é bonita. Você não tem do que se alegrar ou do que sentir falta antes de Jesus. A tua vida começou depois que você teve um encontro com Jesus. Porque a bebida parou de te dominar. As drogas deixaram de te controlar. A promiscuidade, você não é mais escravo, aleluia. Você não depende mais da fofoca, você não depende mais de assaltar, de roubar, tirar o que não é seu dos outros. Por que não? Porque agora você é filho de Deus. Jesus te libertou, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, porque agora você está livre do pecado, aleluia. João vai dizer no Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não faz gambiarra, Jesus não faz gambiarra, Jesus transforma, e eu creio na transformação de Jesus, porque eu sou alguém que Jesus transformou. Você que está assistindo aí, você é alguém que Jesus transformou. Então ande em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Filho de Deus não vive no pecado. O cristão não pode viver na prática do pecado e no hábito do pecado. Não se encaixa, irmão, em uma frase a palavra cristão e pecado, a não ser que seja contrária uma à outra, porque nunca andarão de mão dada. Aleluia, Deus é santo, louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso, o Filho de Deus, o crente verdadeiro, ele não tem mais amizade, aliança com o pecado. Todo o pecado ficou para trás, e a Bíblia vai dizer que Jesus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Se nem Deus se lembra, por que eu vou lá querer pescar o meu pecado novamente? Está repreendido em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus nos perdoou, aleluia, se Jesus nos libertou, glória a Deus, não vai ser eu que vou voltar como um porco que acaba de tomar banho, passa perfume, passa shampoo, e o dono solta o porquinho bem limpinho e ele volta para a lama. Deus não te criou para você viver no pecado, Deus te criou para você viver no reino da sua maravilhosa luz. A natureza que habita em mim, ela está morta dentro de mim. Paulo vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, sufoco a minha velha natureza, para que eu, pregando aos outros, venha ficar. O conflito, irmãos, a luta espiritual entre a carne e o espírito é diária, e eu devo todos os dias sufocar a minha carne, crucificar a minha velha natureza, para que a nova natureza, glória a Deus, reine, para que o Espírito Santo tenha liberdade, transformando, como a Bíblia vai dizer, somos transformados de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer comigo aí aonde você estiver: a natureza que habita em mim é a natureza de Deus. Aleluia. Se tiver alguém do seu lado, diga para ela: a natureza que habita em você é a nova natureza. Alguém pode estar assistindo e dizer: mas o senhor não sabe a minha luta, eu sou fraco,
eu estou aprisionado, eu não tenho força. Creia nisso, que se nesse momento você clamar ao Senhor Jesus, Ele vai te libertar, Ele vai te dar força, em nome de Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre você. Se arrependa neste momento. Não é remorso. Remorso é o que Judas teve. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele traiu a confiança de Jesus. Judas morreu. Pedro foi restaurado. Por quê, pastor? Porque Judas teve remorso do que ele fez. Pedro se arrependeu do pecado que ele cometeu. Você tem a oportunidade hoje, não de ter remorso, chorar, ai meu Deus. Não é isso. Não é ter remorso por causa da pandemia e achar que o mundo está acabando e que tem que servir a Jesus de qualquer maneira. Não. É se arrepender de fato e entender que se o mundo acabar agora ou não, o seu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. Vou explicar para você. Se eu buscar a Deus para viver em santidade, orar, negar a minha natureza, viver para Deus, eu estou imitando a Deus porque Ele é santo. Quando alguém peca, imita o diabo. Quando eu rejeito o pecado, eu estou fazendo isso para parecer com Deus. É por isso que existem pessoas que se afundaram no pecado, estão atolados no pecado até o pescoço, e você olha para essas pessoas e se pergunta: essa pessoa não é humana. Por exemplo, um serial killer, um pedófilo, um estuprador, um matador, que sorrindo diz que matou tantas e tantas pessoas. Um pedófilo que sorrindo diz que sente prazer e ama a criança. E a gente olha com raiva, com senso de justiça, e diz assim: essa pessoa não é humana. Ela é humana, mas é porque ela mergulhou tanto nas profundezas do inferno, do pecado, que a humanidade dela imita de quem ela é filha, de quem ele é filho. Lembre-se, aquele que peca procede do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado revelam, identificam a nossa paternidade. Você já observou que a gente conhece o filho de alguém só pelas características? Você é filho de Beltrano, né? Sou. Como é que você sabe? Você parece com ele. Você é filho de Beltrano, né? Sou. Como é que você sabe? Fala igualzinho ao seu pai. É olhar para você e ver seu pai. É muito parecido. A nossa atitude revela de quem somos filho. E eu pergunto para você mais uma vez: as tuas atitudes revelam que você é filho de Deus? As tuas palavras, a forma como você vive,
revela Jesus? Pense nisso. Pense nisso. João vai dizer, no versículo 2, a esperança de um dia encontrar com Jesus, vê-lo face a face, como Ele é. Versículo 3, nos faz permanecer fiel. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A esperança de um dia encontrar-se com Jesus me faz permanecer firme, fiel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A certeza de que eu verei a Cristo me faz negar a minha carne. É como aquele hino diz: valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer, valeu a pena negar a nossa vontade. Naquele dia você vai dizer: valeu, aleluia, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena ser perseguido por Cristo, vale a pena resistir às tentações do diabo por amor a Jesus, vale a pena ser fiel em meio a uma geração corrupta, vale a pena. Porque vale a pena, Diego? Porque um dia veremos a Jesus como Ele é. Um dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele dirá para mim, para você: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. O céu nos aguarda, Jesus nos aguarda. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Um minuto de prazer, alguma coisa que te faça feliz nessa terra, não se compara com a alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Para encerrar, uma coisa exclui a outra. Com Deus é tudo ou nada. Viver no pecado, alguém que não conhece a Deus. Permanecer em Deus, não viver no pecado. Você nesse momento tem a escolha: continuar no pecado ou permanecer em Deus. Só que tem um detalhe: quem vive no pecado não conhece a Deus. Quem permanece em Deus não vive no pecado. O nascido de Deus não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Aleluia. A maneira de conhecer um verdadeiro cristão é pelos seus frutos. A maneira de conhecer um crente de verdade não é pelo tamanho do seu glória, não é o tamanho e a quantidade de barulho que ele faz, não é se ele profetiza, se ele pula, não é se ele leu a Bíblia, se ele fez teologia, se ele tem cargo eclesiástico. Para conhecer um crente de verdade, observe as atitudes dele. Jesus vai dizer: conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa gera bom fruto. E deixa eu falar um detalhe aqui para você: não é o fruto que determina a raiz, é a raiz que determina o fruto. Aqui não é sobre cantar bem, pregar bem, não é sobre conhecer a Bíblia, não é sobre ser intelectual ou ser espiritual, é sobre ser convertido, regenerado, nascer de novo.
É quando nós temos a natureza de Cristo, o nosso fruto será bênção na vida daqueles que estão próximos a nós. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvir a Tua voz e ser convidado pelo Teu Espírito Santo a se arrepender dos pecados e voltar para Ti. Me perdoa, Senhor, me santifica, sustenta-me com a Tua mão forte, assim como meu irmão e a minha irmã que ora nesse momento. Guarda, protege, não deixa que caia no laço do passarinheiro, mas fortalece, renova em nome de Jesus. E essa pessoa que está afastada e ela quer voltar nesse momento, recebe ela como teu filho em nome de Jesus. Dá força, meu Pai. Abençoa aqueles que estão no pecado com a tua graça, com a tua misericórdia, para que eles possam se arrepender e voltar para a tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.